Bom dia, meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão, mais um domingo que nós estamos juntos aqui para nos reunir na presença do nosso Deus. Muito obrigado por você estar aqui, muito obrigado pela sua companhia. Deus te abençoe. Eu oro para que Deus continue nos mantendo de pé, nos mantendo firme nesses tempos que estamos vivendo. Provavelmente você deve estar passando por a mesma situação que nós estamos passando por aqui, onde o agravamento da segunda ou terceira onda, dependendo do ponto de vista do Covid, tem feito com que os governantes coloquem mais e mais as pessoas dentro de suas casas, limitem o trânsito, as aglomerações, etc. Então, nós nos voltamos mais uma vez para dentro das nossas casas e respeitamos as normas de segurança, respeitamos as normas de saúde, de fiscalização, que devem ser seguidas para o bem da população, para o bem comum. E isso não nos impede de maneira nenhuma de estarmos presentes diante do Senhor, estarmos em comunhão uns com os outros. Na verdade, a comunhão verdadeira, querida, ela é espiritual, ela não é física. Nós enganamos a nós mesmos e mal entendemos a verdade das Escrituras Sagradas quando tentamos compreender a nossa fé, a nossa vivência espiritual apenas a esse mundo, apenas aquilo que os cinco sentidos podem perceber. A nossa fé é o nosso primeiro, mais importante requisito para compreendermos e vivermos a realidade que Deus planeja para nós. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aí muitas pessoas olham para prédios, olham para reuniões e concílios e organizações humanas e dizem: isso aqui é a vontade de Deus. Mas a vontade verdadeira, soberana, pura, perfeita e agradável de Deus, ela começa no mundo espiritual, querido. O reino de Deus, ele é espiritual. E apenas quando o mundo espiritual entra em nós é que ele transforma a nossa realidade física. Só que nós estamos fazendo o contrário. Estamos pegando nossas realidades físicas e dizendo que isso é espiritualidade. Isso foi exatamente o que Jesus Cristo combateu. Isso foi exatamente o que Jesus Cristo criticou enquanto ele esteve aqui nesse mundo. Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas. Que coisas ele estava falando? Das coisas do mundo. Das coisas terrenas. O que comer, o que beber, o que vestir, onde morar, vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis, mas nós não apenas preocupamos, nós priorizamos. Então, eu me alegro por nós mais uma vez estarmos aqui reunidos hoje, porque de fato precisamos priorizar as coisas espirituais. E a comunhão... Desculpa, tem um negócio aqui no meu... Estava aqui limpando a poeira, aqui, acho que entrou um negócio na minha boca. A verdadeira comunhão ela é espiritual. Eu posso te dar abraços, beijo, tacar a Bíblia nas suas costas, fazer o que for como ser humano, e isso pode vir de uma consciência espiritual ou pode vir de uma fingidez. Mas a verdadeira comunhão ela é espiritual. Então eu e você, quando estamos aqui sentados, ou onde você estiver, de repente você está deitado na sua cama assistindo, ou você está em pé, lavando louça, fazendo comida, ou você está no ônibus, no transporte, não sei onde é que você está, mas você está aqui comigo, nós estamos em comunhão espiritual, porque é Jesus Cristo quem proporciona isso. E eu quero orar agradecendo por essa oportunidade de estarmos reunidos e pedir que Ele nos abençoe nesses próximos momentos que vamos passar juntos, eu e você. Se você puder, eu gostaria muito que você curtisse esse vídeo, que você se inscrevesse no canal, caso você não seja inscrito. Nós somos 1.050 e tantos inscritos já. E que você compartilhasse esse vídeo com outras pessoas. Olha, eu recebi muitos feedbacks positivos da mensagem da semana passada. E a mensagem de hoje, se você achar que ela é boa também, você pode entrar em contato comigo. Ou, melhor ainda, se você não quer falar comigo, você mande para alguém.
tem gente que precisa ouvir as verdades que são ditas da palavra de Deus, e como são pregadas coisas que dizem que são da vontade de Deus, mas na verdade são palavras humanas. Você sabe muito bem, faz um ano que eu estou aqui pregando ininterruptamente todo domingo, e eu me esforço para cada vez menos falar a meu respeito, ou falar das minhas opiniões, e falar mais e mais do que a Bíblia diz. Então, nós precisamos buscar isso. Eu não estou dizendo que eu sou perfeito, nem estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém, mas eu tenho a minha consciência de que esse é o chamado de Deus para nós. E isso que eu quero fazer. Então, se você crê nas mensagens que são faladas aqui e que elas são revelações da Bíblia para a sua vida, compartilhe com outras pessoas. Mande essas mensagens para outras pessoas também. Dá tempo ainda para a gente assistir junto, usando o maravilhoso poder da tecnologia. Eu estou aqui transmitindo e ao mesmo tempo eu estou aqui no chat, lendo os comentários, interagindo, conversando com o pessoal. Então, me manda uma mensagem, ou então você pode entrar em contato comigo, minhas redes sociais estão aqui embaixo. E eu vou fazer uma oração agora pedindo que Deus abençoe o nosso tempo, e aí nós vamos ter alguns louvores, e então eu volto para a gente falar da palavra de Deus. Hoje nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 15 e vamos ver o que Paulo chama de o que é o evangelho de Paulo, né? Qual era o evangelho que Paulo pregava e ensinava para as pessoas. Então, baseado em 1 Coríntios 15, a gente vai ver o que era esse verdadeiro evangelho, o centro da pregação do evangelho no primeiro século, e como é que nós podemos compreender isso nas nossas vidas, né? Então, vamos orar, vamos falar com Deus, pedindo que Ele abençoe nosso tempo. Se você puder ir onde você está, fecha seus olhos e vamos falar com Deus. Soberano Deus, amado e querido Pai, nós te agradecemos por Jesus Cristo e pedimos, Pai, que o Senhor abençoe a nossa comunhão. Nós cremos, Pai, que onde 2 ou mais estiverem reunidos no nome de Jesus, Ele se fará presente, porque Ele disse e Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele disse. E em nome de Jesus nós entramos na Tua presença, Pai, pedindo que o Senhor nos abençoe com a Sua presença, Pai. Porque nós sabemos que o Teu Espírito Santo, Ele tem o poder, e nós pedimos, Pai, que o Senhor use o Seu Espírito Santo para manifestar plenamente nas nossas vidas a Tua vontade, Pai. Que nessa manhã, essa reunião, essa transmissão, esse culto seja, Pai, de adoração ao Senhor, mas também de exortação, de direcionamento, de orientação, de revelação da Tua palavra, da Tua verdade para as nossas vidas, porque nós precisamos, Pai. Somos cegos espirituais, e precisamos do Senhor para nos direcionar, para nos guiar, para nos abrir os olhos espirituais para que enxerguemos a verdade, Pai, que é Jesus Cristo, e para que sejamos iguais a Ele, para que sejamos como Ele, Pai, em tudo. Então eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor abençoe esse tempo que nós estamos dedicando ao Senhor aqui em unidade, para que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas e para que o Senhor faça a Tua obra em nós, Pai. Nós precisamos do Senhor e não temos outra opção, não temos um plano B, não temos alternativa. Nada se compara a Ti, Deus. Por isso estamos aqui, para Te adorar, para Te louvar, para Te reverenciar, para Te agradecer, para Te pedir, Pai, que o Senhor faça mais nas nossas vidas, que o Senhor se revele mais, que o Senhor tenha liberdade, que o Senhor tenha prioridade nas nossas vidas, Pai. E eu sei que essa é a Tua vontade, Pai. Então que o Senhor nos transforme, para que a Tua vontade seja uma realidade nas nossas vidas. Nós precisamos da Tua vontade sendo manifestada nas nossas vidas, Deus. Então eu te peço que já comece a fazer a Tua obra nessa manhã, já comece a fazer a Tua obra na vida de cada um que está ouvindo e participando e dizendo amém para essa oração, Deus. Que não venha de nós a opinião, a direção, a palavra, mas que venha do alto, que venha do Senhor, que nada seja nosso, mas que tudo venha do Senhor, Pai. E que nós possamos apenas Te agradecer, que tudo que fizermos aqui sejam ações de graças para Ti, Pai, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Me dá um amém aí onde você está, me dá um glória, manda um emoji, manda um aleluia aí, um glória a Deus onde você está. Eu vou tocar uns louvores agora aqui, e aí a gente adora juntos. Eu vou estar cantando aqui, espero que você esteja cantando aí comigo também, e daqui a pouco eu volto e a gente continua o nosso culto, mas vamos adorar a Deus juntos, tá bom? Esse é meu desejo,
de te honrar. Senhor, com todo o meu ser te dou louvor. Tudo que há dentro de mim te apresentarei. Tudo que eu adoro está em ti. Te dou meu coração, te dou a minha alma. Eu vivo para ti, cada fôlego meu, cada instante acordado, faz teu querer em mim. Te dou meu coração, te dou a minha alma. Eu vivo para ti, cada fôlego meu, cada instante acordado, faz teu querer em mim. O teu amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha o teu reino, tua bandeira levar, ver as nações se prostrando para te adorar. Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor. Me envolver em teus braços, sentir teu calor. O teu amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha o teu reino, tua bandeira levar, ver as nações se prostrando para te adorar. Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor. Me envolver em teus braços, sentir teu calor. Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar e desfrutar do teu amor. Me envolver em teus braços, sentir teu calor. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são
os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não te temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço aos irmãos do Projeto Harmônico que estão fazendo esse trabalho maravilhoso aí. E o meu cabelo tá uma coisa, eu tô precisando cortar o cabelo. Agora com Eduardo Paes, o prefeito aqui do Rio de Janeiro, aumentando as restrições, eu tô sentindo que eu vou ter que dar um tapa nesse cabelo aqui em casa. O que vocês me recomendam aí? Vou começar a passar gel para ver se ele fica melhor. Mas bom estarmos juntos louvando ao Senhor, mesmo com esse cabelo esquisito aqui. Imagino que a vida não esteja fácil para ninguém. Como é que estão as coisas aí onde você está? Me fala aí, eu gostaria de saber, até para poder orar por você também. Estávamos orando pela Dona Marlene, espero que Dona Marlene e seu esposo estejam melhores de saúde. Temos tido notícias de irmãos passando por dificuldades. Minha esposa perdeu o emprego, e outras pessoas também passando por dificuldades de saúde, pegando não apenas Covid, mas também outras doenças, porque o mundo não parou, né, por causa do Covid, né? Então, outras coisas, infelizmente, ainda acontecem, ainda somos acometidos de outras doenças também. Então, que oremos uns pelos outros, vamos estar em contato, vamos estar em comunhão uns com os outros. Meu irmão Valdizan também, na semana retrasada, por motivo de saúde, não pôde fazer o programa de quinta-feira. Então, deixa eu dar alguns avisos rápidos aqui, antes da gente entrar na palavra. Em primeiro lugar, siga o Harmônico, a Projeto Harmônico no Facebook e no Instagram, para você ter novidades e conteúdo todos os dias. Estamos desenvolvendo aqui um projeto novo envolvendo música a capela, que vai ser colaborativo, você vai ter a oportunidade de participar. Então, é muito importante você que gosta de música a capela, ou você que conhece alguém que quer cantar, que tem interesse em cantar, de você falar, olha, segue a página do Harmônico lá no Instagram, segue o Projeto Harmônico no Facebook, segue o canal do Bruno Tubio no YouTube, porque vai ter novidade aí muito em breve. Então, você já fica ligado no que está acontecendo e também recebe conteúdos constantes feitos pela minha querida Raquel. Beijo, Raquel. E também pela Tami. Por falar em Tami, minha querida esposa, um beijo. Ela está cuidando do Ministério das Mulheres aqui do Bom Bairro de Jardim América. E toda quinta-feira tem uma reunião das mulheres especial. Tem sido muito boa, tem sido abençoadora. Como é que eu sei? Eu não sei porque eu não tenho permissão de participar. Eu sei porque as pessoas me contam que tem sido muito bom, né? Eu tenho algumas espiãs lá, 3 espiãs demais.
participam desse encontro, e elas têm me falado coisas muito boas. Elas ainda estão na campanha de 30 dias sem reclamar. Olha que coisa maravilhosa, né? As mulheres se dedicando, se colocando ao Senhor em consagração, em um jejum de reclamação, para que possam ser transformadas, trocando palavras negativas por palavras positivas, obedecendo o mandamento do Senhor. O Senhor Jesus falou sobre isso, Tiago fala sobre isso. Acaso pode uma fonte jorrar água doce e água salgada? Jesus falou a mesma coisa usando outra parábola. Acaso pode uma árvore, a figueira, produzir abrolhos, a oliveira produzir figos? Então, as mulheres estão obedecendo juntas, encorajando e apoiando umas às outras no ministério e na melhora, no amadurecimento, no crescimento da vida cristã. Você pode participar se você quiser. Você precisa só seguir a página no Instagram chamada Jesus e Elas, e procura a Tami lá, manda uma mensagem falando: eu quero participar, eu quero ficar 30 dias sem reclamar, eu quero ser ajudada. Elas têm um grupo no WhatsApp, elas têm a página no Instagram, e toda quinta-feira elas se reúnem no Google Meet, e cada dia está ficando melhor, mais gente aparecendo. Então aproveite essa oportunidade para que você, mulher, seja abençoada, e você, homem, vai ser abençoado que nem eu sou. Coloca a sua mulher nesse grupo aí também, que vai valer a pena para você, eu te garanto. Eu anotei aqui, já falei do Jesus e Ela, já falei do harmônico. Irmãos, como eu falei, né, a minha esposa está desempregada, e assim como nossa casa, muitas outras casas também foram afetadas pelo Covid, pelos problemas econômicos e desenrolar da crise causada por essa pandemia global. E nós precisamos cumprir o mandamento do Senhor Jesus de ajudar uns aos outros, e a melhor forma de fazer isso é ofertando, né? Então, mais uma vez, eu encorajo você que está me assistindo, você que está me ouvindo. Se você quiser contribuir com essa obra, você entra em contato comigo e eu vou te direcionar, vou te passar um Pix. Agora tudo é Pix, fica muito mais fácil, como você pode fazer para ofertar. Muitos irmãos têm colaborado e contribuído regularmente, generosamente. Algumas pessoas têm feito isso esporadicamente, mas Deus tem guiado as mãos dessas pessoas e para direcionar para a obra do Senhor. Eu sempre deixo isso aqui bem claro, apesar da minha esposa ter perdido o emprego, tá tudo bem aqui em casa, a gente se organizou e estamos conseguindo cuidar, tá tudo bem, eu não estou precisando de nada, a não ser das suas orações. Ore por mim, lembre-se de mim nas suas orações, não esqueça não, ore por mim, por favor. Mas financeiramente aqui em casa tá tudo bem, Deus está no controle e tá tudo bem, mas a minha condição de ajudar outras pessoas pelo meu próprio esforço fica limitada. Já era limitada antes, agora fica mais limitada ainda. Então eu preciso da sua ajuda, porque tem pessoas que de fato estão desempregadas, não têm fonte de renda, estão com problemas de saúde, estão com problemas financeiros, e nós devemos ajudá-las. O dinheiro não vem para mim de maneira nenhuma, é todo direcionado para ajudar pessoas em situação de necessidade. Então, se você quiser ofertar, entre em contato comigo, eu vou te direcionar, tá bom? E, por último, na quinta-feira, toda quinta-feira, eu falei, né, às 7 horas as mulheres têm reunião, e às 9h30 eu estou com o Valdizan, na Rádio Escola da Bíblia, apresentando o programa Nas Mãos de Deus. É um programa para edificação. Nós trazemos mensagens abençoadas vindas da parte do Senhor, e eu recomendo que você assista no Facebook ou no YouTube a Rádio Escola da Bíblia. Às quintas-feiras, às 9h30, o programa Nas Mãos de Deus. Eu, Valdizan e meu querido irmão Robson estamos lá. Robson também tem um canal no YouTube, Valdizan tem a Rádio Escola da Bíblia. Eu recomendo que você siga esses canais, vai te abençoar grandemente. Vamos para a Palavra de Deus? Vamos ouvir o que Deus tem para nos dizer hoje. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 até o 7. Vamos começar nossa leitura hoje a respeito do Evangelho que Paulo prega aos Coríntios. A base, a origem, o cerne do Evangelho de Paulo, conforme ele relembra os irmãos que se reuniam em Corinto
Então, 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 1 a 7. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, e depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por último, de todos, me apareceu também a mim, como a um nascido fora de tempo. Então, até aqui, o versículo 8, eu falei que era do 1 a 7, mas eu acabei lendo o 8. Paulo ele começa aqui o capítulo 15, esse é um dos capítulos mais bonitos da Bíblia, na minha opinião, o capítulo 15 de 1 Coríntios. Eu amo esse capítulo, onde ele fala sobre a ressurreição dos mortos, e ele vai explicar que a base da fé dele e aquilo que ele ensinava para os irmãos era a ressurreição dos mortos. Qual é a lógica paulina a respeito da teologia que ele pregava? Cristo ressuscitou dos mortos. Então, se Cristo ressuscitou dos mortos, ele é o primogênito da ressurreição, nós ressuscitaremos também. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, a nossa fé é inútil, estamos aqui completamente em vão. Ele vai dizer isso claramente no versículo 14, vou ler a partir do 13, 1 Coríntios 15, 13 e 14. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Então, Paulo está dizendo, olha, a base da minha fé, a base da fé de vocês deveria ser a ressurreição de Cristo Jesus. Mas como nós falamos pouco a respeito da ressurreição de Jesus, não é verdade? Como nós pensamos pouco nesse fato. Na verdade, muitos de nós vivem como se Cristo nem tivesse ressuscitado, como se fosse um mito, como se fosse uma história da carochinha, sabe? É uma lenda urbana, é uma lenda antiga, é uma coisa que era falada no passado e... não sei se eu creio, se eu não creio, pode ser que sim, pode ser que não, mas eu não tenho muita certeza. Inclusive hoje, dentro de seminários teológicos liberais, muitos teólogos vão negar a doutrina da ressurreição e vão dizer que isso foi uma invenção posterior, e a ideia de que Cristo foi um bom homem, é uma teologia muito secular, é uma teologia naturalista, vai tentar negar completamente os milagres, vai negar completamente o sobrenatural e vai crer apenas naquilo que a ciência pode evidenciar. Então, muitas pessoas hoje partem para uma racionalização da fé, o que é algo completamente incoerente, incompatível, até contraditório entre si, porque a fé pressupõe aquilo que não pode ser evidenciado pelos seus sentidos naturais humanos. E a ciência pressupõe o oposto disso, porque ela vai evidenciar aquilo que nós podemos perceber. Ou seja, nós só podemos dizer que algo é ciência se nós temos ciência daquilo que está sendo avaliado ou apresentado. Então, para termos ciências, precisamos absorver aquilo de alguma forma, seja pela visão, pela audição, pelo olfato, pelo tato, pelo paladar. Então, acaba se criando uma polarização e, em nome de uma divinização da ciência, coloca-se a ciência num patamar de Deus. Hoje o Deus é a ciência, e qualquer pessoa que se diz cientista ou se fala em nome da ciência, todo mundo se ajoelha, abaixa a cabeça e adora, como se fosse Deus. Então, e isso é uma estupidez. Não estou negando a ciência de maneira nenhuma, eu só estou dizendo que isso não é ciência.
A ciência, inclusive, permite um dos pilares do método científico. Você pode procurar isso, se você não confia em mim, você pode procurar. Um dos pilares do método científico é justamente a escrutinização, a capacidade de você poder verificar aquilo que está sendo apresentado. Ou alguém apresenta uma hipótese, ou alguém apresenta uma premissa e precisa apresentar condições para que essa premissa, essa hipótese seja testada, seja validada, seja avaliada por iguais. Então, uma pessoa com supostos diplomas e qualificações ter autoridade para dizer e não ser questionada, isso não é ciência, isso é autoritarismo pseudocientífico e não é realidade. Ainda mais quando diz a respeito das coisas da fé. Ora, a ciência e a fé são incompatíveis? Não, pelo contrário. Muito pelo contrário. Nós podemos andar juntos, podemos compreender e crer na verdadeira ciência. Como eu disse, o método científico aplicado na prática, corretamente, sem ideologização, sem premissas pré-arrumadas, ou seja, primeiro eu tiro uma conclusão, depois eu vou procurar estatísticas, estudos, opiniões, validações para a opinião que eu tive. Isso não é método científico. Então eu rejeito. Então, o método científico verdadeiro é completamente aceitável, devemos aceitar e respeitar. Óbvio, não há o que discutir a respeito disso. Onde é que isso se aplica na questão da fé? Ora, o conceito básico de Deus, vamos começar por aí. O conceito básico de Deus é de alguém supranatural, é de alguém ou de um ser transcendente. A ciência não pode validar, verificar, experimentar, perceber um ser supranatural transcendente. Alguém ou um ser que não cabe dentro de um método científico. Então, não é que a ciência nega Deus, é que a ciência não consegue mensurar Deus. Mas isso não é um problema de Deus, isso é um problema da ciência. Isso é um problema dos nossos métodos. Por quê? Porque nós somos finitos, nós somos limitados, Deus não é. Então, o nosso método científico jamais vai evidenciar Deus. Isso significa que Deus não existe? Não. Significa que a ciência não é capaz de perceber Deus. Por quê? Porque Deus é superior a tudo isso. Pronto. Daí para frente, se você estabelece esse parâmetro, e qualquer cientista honesto vai concordar com isso que eu acabei de explicar, até porque essa explicação que eu te dei não é minha, eu não tenho essa capacidade toda, eu estou apenas repetindo o que bons cientistas dizem. Então, não tem absolutamente nenhum problema e nenhuma contradição. Agora, você tem, como cristão, o direito de negar os milagres da Bíblia? Tem. Só que você não pode dizer que você tem fé. Mas ainda que você negasse todos os milagres possíveis da Bíblia, a ressurreição de Cristo, ela é um fato. Ela é um fato. E ela é um fato comprovado pela própria Bíblia. Não apenas porque nós cremos no que a Bíblia diz como verdade revelada do Senhor, mas porque a Bíblia, ela é uma coleção de escritos, e esses escritos eles foram colocados dentro de um contexto onde você, ao entender esse contexto, você dali tira fatos que baseiam a sua fé. Então a nossa fé não é irracional, ela é baseada em fatos. Então eu vou apresentar um fato para você hoje, que é o fato mais importante pelo qual você deve basear a sua fé. Então, se você não entendeu nada do que eu falei até agora, eu vou te explicar por que, a ressurreição é um fato. E 2, você precisa acreditar nesse fato e basear a sua fé nesse fato. Porque daí parte todo o resto. Por que eu posso acreditar que a ressurreição é um fato? Em primeiro lugar, Paulo, ele escreve no capítulo 15, do versículo 1 de 1 Coríntios, ele fala: o evangelho que eu tenho anunciado a vocês, o qual vocês receberam e devem permanecer. Então, esse evangelho que ele fala, no versículo 3, ele fala assim:
porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Ou seja, ele ensinou aos irmãos de Corinto aquilo que ele recebeu. Ok? Então, ele não inventou um evangelho. Ele recebeu, ele aprendeu. Alguém ensinou para ele esse evangelho. Que evangelho é esse? Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia segundo as Escrituras. Esse é o evangelho que Paulo recebeu. Ele não viu Cristo ressuscitado, tá bom. Mas ele recebeu, alguém contou para ele. Como é que nós sabemos qual é a história de vida da conversão de Paulo? Se você ler o livro de Atos e você ler a carta que ele escreve aos Gálatas, você vai encontrar os textos que vão contar a história de Paulo, da sua conversão e dos encontros que ele teve com testemunhas que viram a ressurreição. Vamos lá. Aí a gente vai fazer aqui uma cronologia rapidinho. Essa carta aqui de 1 Coríntios capítulo 15, 99,99% dos estudiosos, especialistas e teólogos vão dizer que ela foi escrita no ano 55 depois de Cristo. Ok? 55 depois de Cristo. Então, se você assumir, admitir que Cristo foi ressuscitado, ele morreu, foi crucificado por volta do ano 30, eu sei, tem um probleminha com as datas. Nós sabemos que houve um erro ali de cálculo quando fizeram esse calendário. A gente conta o ano 2021, mas a gente não está no ano 2021 depois de Cristo, né? Então tem uma diferença ali de mais ou menos uns 3 anos, 3 para 4 anos no cálculo, porque o abençoado lá na Idade Média, ele errou, mas tudo bem. Então vamos fazer o seguinte, vamos aqui, só para a gente se organizar e você não se perder. Cristo foi crucificado no ano 30, vamos colocar aqui, talvez um pouquinho para frente, talvez um pouquinho para trás, mas no ano 30. E Paulo escreveu a carta de 1 Coríntios no ano 55. São 25 anos de distância. Então, nós temos aqui uma evidência de Paulo falando para os coríntios, olha, Cristo ressuscitou. 25 anos depois da ressurreição de Cristo, 25 anos. É pouco tempo. É pouco tempo. 25 anos depois de Cristo ter ressuscitado, Paulo escreve essa carta aqui para os coríntios dizendo, essa é a base, a razão da nossa fé. Cristo Jesus ressuscitou. Poxa, 25 anos depois é pouco tempo, porque hoje a gente olha 2020, a gente fala, poxa, é um negócio que aconteceu há 2000 anos atrás, então fica muito difícil crer. Não, olha, Paulo está falando aqui, a base da nossa fé é a ressurreição de Jesus. Isso é um fato, é uma verdade, é algo incontestável. E eu recebi, alguém me ensinou e eu passei para vocês. Será que a gente consegue descobrir em que momento Paulo descobriu, ou Paulo aprendeu esse evangelho que ele está pregando para os irmãos de Corinto? É possível saber. Aqui a gente tem um espaço, né? Jesus foi crucificado por volta ali mais ou menos do ano 30, Paulo aqui no ano 55 está escrevendo essa carta. Então tem um espaço aí de 25 anos que a gente pode tentar descobrir quando foi que Paulo recebeu essa notícia, esse evangelho. Vamos ler Gálatas capítulo 1, versículo 11. Você tem sua Bíblia aí? Abra comigo, Gálatas capítulo 1, versículo 11. Paulo está explicando a conversão dele e como ele recebeu o evangelho. Olha só, Gálatas capítulo 1, versículo 11. Faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens. Não foram homens que inventaram esse evangelho. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já o próprio Jesus o ensinou. Mas vamos lá. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos de minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou para sua graça, revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei nem a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para a Damasco. Depois da conversão, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Para aqui no versículo 18.
Paulo, ele conta, olha, eu recebi uma revelação de Jesus Cristo a respeito do Evangelho. E ele se converte e vai para a Arábia, onde ele fica 3 anos, e então ele volta para Damasco, e ele fica em Damasco por 3 anos, e depois de 3 anos ele vem para Jerusalém, onde ele passa 15 dias com Pedro, lendo o livro de Atos e entendendo os tempos que são apresentados ali, e estudando a cronologia de Atos. Os teólogos, os estudiosos, os historiadores vão dizer que muito provavelmente Paulo se converteu 2 anos depois de depois da ressurreição de Jesus. A igreja de Jerusalém tinha mais ou menos 2 anos quando Paulo ele está andando no caminho de... Ele está andando para onde, meu Deus? Não lembro. Ele estava com 2 auxiliares, com documentos na mão, com ordens para prender cristãos, quando ele vê uma luz muito grande. Eu acho que no capítulo 2 ele vai mencionar isso. E então ele fica cego e ele tem uma revelação de Jesus Cristo ali. E aí ele é ajudado, é batizado por Ananias. E então ele vai para a Arábia, para Damasco, onde ele fica 3 anos. Então, vamos estabelecer uma cronologia aqui. Paulo, quando Jesus ele havia sido ressuscitado tem 2 anos, Paulo se converte. 3 anos depois, ele volta para Jerusalém e ele passa 15 dias com Pedro. Então, aqui nós temos uma data, temos um fato. Se você considerar 2 anos de conversão mais 3 anos na Arábia, temos aqui por volta do ano 35. E Pedro falou de quê? O que Paulo deve ter aprendido de Pedro? O Evangelho. Deve ter ouvido o que Jesus fez, o que Jesus aprendeu. Como Paulo fala lá em 1 Coríntios 11, a respeito da ceia, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Ele pode ter recebido ali com os irmãos, ter aprendido essas coisas a respeito da ceia. Continuando no versículo 19, ele fala assim: não vi nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. E versículo 20, ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Ele está falando aqui, eu tenho certeza das coisas que eu estou falando. Estou tranquilo a respeito das coisas que eu estou falando. Então, nós temos aqui, a carta de Coríntios foi escrita 25 anos depois da ressurreição de Jesus. Paulo aprendeu de Pedro 5 anos depois da ressurreição de Jesus. Então, com pelo menos 5 anos, havia 5 anos que Jesus Cristo havia ressuscitado, Paulo está conversando com uma testemunha ocular. Ele está conversando com alguém que viu Jesus ser ressuscitado. 5 anos. É pouco tempo. E mais uma vez, Paulo tem certeza desse evangelho. E se você precisava de mais uma evidência, a continuação dessa explicação aqui que Paulo está dizendo, olha o que ele fala no capítulo 2, versículo 1. Ele fala do tempo que ele estava com Pedro, depois ele começa a pregação dele do evangelho. E aí, Gálatas capítulo 2, versículo 1. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Então, aqui Paulo vai a segunda vez para Jerusalém. Ele foi a primeira, depois de convertido, ele não vai até Jerusalém, ele vai para a Arábia, Damasco, 3 anos. Ele vem para Jerusalém, fica 15 dias com Pedro e não encontra mais ninguém a não ser Tiago, irmão de Jesus. E então ele parte para viagens missionárias, parte para servir no reino, no ministério do Evangelho dos Gentios. 14 anos depois, ele e Tito voltam para Jerusalém porque estava acontecendo um problema de cristãos de Jerusalém
estarem ensinando os gentios um evangelho diferente. Um evangelho de voltar a costumes judaicos, ou seja, gentios não judeus se submetendo à lei dos judeus. Paulo discorda dessa doutrina, e então o que ele faz? Eu vou buscar na fonte. Se eles estão vindo de Jerusalém ensinar isso aí, então eu vou até a fonte buscar a resposta e vou verificar o que é que eles estão ensinando lá. Que evangelho é esse? Porque eu estou ensinando um evangelho. Você vê, faz 14 anos aqui que ele conversou com Pedro e com Tiago. E aí, acontece esse problema dos irmãos de Jerusalém começarem a ensinar aos outros algo diferente do que Paulo está ensinando. Então ele fala, peraí, não foi isso que eu aprendi. Não foi esse o evangelho que eu ensinei. Então deixa eu voltar. Vou voltar para Jerusalém. Ele pega Tito, volta para Jerusalém. E ele fala aqui no versículo 4, isso por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade de que temos em Cristo Jesus para nos colocar em servidão. Servidão de quê? Da lei. Aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Ou seja, ele vai conversar com os irmãos em Jerusalém e ele não abre mão, ele começa a debater. Os caras falam, não, gentio tem que se circuncidar, tem que usar o quipá, tem que parar de comer porco, tem que guardar o sábado, tem que guardar as festas. E Paulo fala, não, que isso, não, de jeito nenhum. Então, ele continua debatendo constantemente, porque para ele, se ele entende naquele momento que o evangelho que ele estava pregando era diferente, era em vão. Olha o que ele fala no versículo 2. Subi a Jerusalém por uma revelação e lhes expus o evangelho, apresentei a eles o evangelho que eu prego entre os gentios. Olha, eu contei para eles como é que eu estou pregando o evangelho entre os gentios. E particularmente aos que estavam em estima. E falei em particular àqueles que tinham condição de mais autoridade, para que de maneira alguma não corresse eu tivesse corrido em vão. Ou seja, para ter certeza de que eu não estava perdendo meu tempo. Olha a preocupação que Paulo tem com o verdadeiro evangelho. Olha a preocupação que Paulo tem em pregar a verdade daquilo que lhe havia sido ensinado, que ele recebera por revelação de Jesus Cristo. E aí, continuando a explicação aqui no capítulo 2, versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, as quais tenham sido no outro tempo, isso não me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me haviam confiado, como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Olha só. Ele está debatendo com os irmãos, os irmãos falando lá, tem que circuncidar, tem que isso, tem que aquilo outro, e ele firme, ninguém convenceu ele. E ele falou, os caras cheios de moral, cheios de marra, cheios de autoridade lá, são nada. E eles perceberam que eu tinha o evangelho da incircuncisão e o Pedro da circuncisão. Ou seja, Pedro havia sido confiado por Jesus Cristo um envio, um ofício apostólico, uma autoridade apostólica para ministrar, ensinar e doutrinar os judeus que se convertem ao cristianismo. E Paulo tem esta mesma autoridade para com os gentios que se convertem ao cristianismo. Mas o fato deles virem de origens diferentes faz com que eles tenham que ser iguais, um imitando o outro? Não, essa era a questão. Porque os judaizantes queriam submeter os gentios a um peso da lei. E Paulo diz que nenhum nem outro deveriam ser sujeitos ao peso da lei. Se os judeus que se convertem querem, amém. Mas eles são livres. Eles fazem por consciência. Já os gentios não podem ser obrigados. Por quê? Porque foram libertos do jugo da lei, da escravidão, do pecado e da morte por causa de Jesus Cristo. Essa era a base da confusão. E Paulo tinha essa autoridade com os gentios, como Pedro tinha essa autoridade com os judeus. Versículo 9. E conhecendo Tiago, Pedro e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. E aí olha o que acontece.
Depois de ver que eles tinham perdido o debate, que não adiantava discutir com Paulo, porque Paulo estava certo, e que o evangelho que ele estava pregando era verdadeiro, Tiago, que era presbítero, que era autoridade na igreja de Jerusalém, Pedro e Tiago, que eram colunas, apóstolos, autoridades apostólicas que andaram com Jesus, consideraram a graça que havia sido dada a ele. Ou seja, Pedro, Tiago e João entenderam aquilo que Paulo e Barnabé estavam pregando, concordaram, viram que era certo e deram-nos as destras em comunhão. Ou seja, apertaram a mão. Estavam ali, ó. Tá certo. É isso aí mesmo. Tu é brabo, tá pregando o evangelho bom, verdadeiro. Esse é o evangelho mesmo. Não desvia nem para direita nem para esquerda. O caminho é esse aí mesmo. Então, as autoridades de Jerusalém, a liderança executiva de uma igreja de milhares e os dois pilares dos apóstolos que viram Jesus Cristo, ouviram Paulo e Barnabé falarem do evangelho, falarem do que eles estavam pregando e não discordaram. Versículo 10. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres. Olha o conselho que os caras dão. Não, ó. Não muda nada no que você tá pregando, não. O que você tá pregando, ó. Mas só para não ficar nas tuas palavras, ó. Não se esqueça dos pobres. E Paulo fala, o que também procurei fazer com diligência. Então, você tá vendo aqui que não teve nenhuma mudança. Absolutamente nenhuma mudança. Paulo recebe a conversão no ano 32, 33, ali mais ou menos 2 anos depois de Jesus Cristo ter sido ressuscitado. No ano 35, 3 anos depois, ele recebe de Pedro 15 dias de instrução, de orientação, de conversa. 14 anos depois, no ano 49, tem essa reunião. Pedro, João, Tiago, Paulo, Barnabé, Tito, os irmãos perturbados lá de Jerusalém, que estavam enchendo o juízo de Paulo. E o evangelho é o mesmo. E é isso, no ano 49. Isso aqui eu estou falando no ano 49. 1 Coríntios foi escrito no 55. Então, 6 anos se passaram desde essa conversa aqui e o evangelho não mudou nada. 25 anos de evidências, de fatos confirmados, de conversas e palavras e discussões confirmadas pelo testemunho, pelas vidas. Então Paulo, quando chega em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1, olha o peso do que Paulo está falando aqui, ó. 1 Coríntios 15, 1. Vos notifico, irmãos, eu lembro a vocês o evangelho que eu já vos tenho anunciado. Eu estou lembrando vocês do que eu já ensinei, o qual também recebestes e no qual também permaneceis. Vocês, eu anunciei, vocês receberam e estão nele, pela qual são salvos, versículo 2, pelo qual são salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Olha só, versículo 2. Se você e eu, retivermos, mantivermos, perseverarmos no evangelho verdadeiro e genuíno, assim como nós recebemos, não cremos em vão e somos salvos. Somos verdadeiramente salvos ao crer no verdadeiro evangelho. E que evangelho é esse? A ressurreição de Jesus. Paulo investe toda a vida dele. Se você ler o livro de Atos, você vai ver o quanto esse homem sofreu, o quanto ele apanhou, o quanto esse homem apanhou por causa do evangelho de Jesus. Foi açoitado, foi preso, foi humilhado, passou fome, passou sede, nudez, frio, espada, perdeu tudo que tinha, deixou toda a vida pregressa dele para trás,
E aqui, nesse momento, enquanto ele está escrevendo essa carta, são 20 e poucos anos de ministério. Vamos dizer que, como eu falei, se a gente fizer as contas certinhas aqui, Paulo, ele é apóstolo aqui, ele é missionário há 19, 20 anos mais ou menos. 20 anos vivendo por um fato, por uma realidade, uma base, que Cristo Jesus ressuscitou. E essa verdade que a gente está lendo aqui 25 anos depois, Paulo recebeu 2 anos depois dela ter acontecido. E muito provavelmente, o que Paulo está mencionando para esses irmãos aqui nessa carta não é apenas um evangelho falado, mas muito provavelmente esse evangelho que ele está citando para eles aqui é um louvor, é uma música. Por quê? Se você reparar o versículo 3 e 4 de 1 Coríntios 15, você vai ver que, em primeiro lugar, no grego original, se você procurar um especialista, ou se você mesmo for tentar ler e aprender o idioma grego, você vai ver que o grego não se escreve desse jeito aqui, como está escrito no versículo 13, no versículo 4, principalmente, mas nos outros também, mas vou te apresentar a minha ideia. O versículo 3 e o versículo 4 parecem estrofes, parecem rimas, parecem versos, parece que tem uma música acontecendo aqui, ó. Ferreira de Almeida, para você ver, na João Ferreira de Almeida, lendo o versículo 3 e o versículo 4 de 1 Coríntios 15, porque primeiramente também vos entreguei também em Cristo recebi. A primeira parte do versículo. Olha só. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Parece uma música, sabe? Parece... A gente cantava, poxa, alguma música assim de repetição, sabe? Você deve lembrar alguma aí. Eu tô tentando lembrar alguma aqui agora de cabeça. Não consigo lembrar, não. Alguma música que fala alguma coisa e o outro repete, sabe? Tipo, deem graças ao Senhor porque Ele é bom, seu amor dura para sempre. E aí você canta uma parte aqui, aí o outro fala, e seu amor dura para sempre, como tem o salmo de repetição. Então, isso aqui parece que era uma música, parece que era um louvor cantado. Então, o que ele está citando de cabeça e lembrando aos irmãos, ele não apenas ensinou a verdade, ele ensinou um louvor. Ele ensinava através das músicas que ele provavelmente aprendeu. Ele não compôs. Então, como ele fala aqui, porque primeiramente vos entreguei o que também vos recebi. O que ele recebeu? De repente, lá em Jerusalém, ele estava com os irmãos e ele aprendeu essa música. De repente, lá no início, lá no ano 35, ele ficou 15 dias lá com Pedro. E aí eles cultuando e louvando ao Senhor. E ele aprendeu, olha, quer lembrar do que aconteceu? Você quer lembrar do Evangelho? Então, ó, guarda essa música aqui, ó. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. E foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. E foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois disso, uma vez, por mais de 500 irmãos. Aí aqui acho que já dá uma mudada, dos quais ainda vivem a maior parte, mas alguns já dormem. Então, parece uma música, sabe? Ela tem um ritmo. Em português eu consegui achar, em grego fica mais evidente ainda. Então, nós podemos ver na Bíblia o que importava para os irmãos. Paulo dedicou a sua vida inteira, a sua vida de convertido, a uma realidade, a ensinar, a pregar, a ministrar uma realidade de que Jesus Cristo ressuscitou. E de que Ele ressuscitou e nós fomos libertos da morte para ressuscitarmos com Ele. Essa era a base da pregação de Paulo. Se você ler o livro de Atos, você vai ver que toda a pregação dele é sobre isso. Ele entra nas sinagogas e ele prega a ressurreição.
quando ele é preso, quando ele volta para Jerusalém, ele é preso e ele é colocado diante do Sinédrio. Os saduceus e os fariseus estão, os dois grupos estão dispostos a matar Paulo. Então Paulo fala assim: eu estou sendo julgado apenas porque creio na ressurreição. E então os fariseus falam: não tem nada de errado com isso não. E os saduceus falam: não, tem sim. Quando ele vai até Atenas e ele prega no Areópago, os atenienses riem dele. Por quê? Porque ele prega a ressurreição. Se você olhar, Paulo dedica até esse momento aqui pelo menos 20 anos da vida dele para falar sobre ressurreição. Ele cantava sobre a ressurreição. Ele insistia sobre a ressurreição. Ele fala para os irmãos aqui: se vocês não creem nisso, está perdendo tempo. Está perdendo tempo completamente. Ele fala mais para frente no versículo, aqui no capítulo 15, ele fala: se a ressurreição não existe, se a gente se Cristo não morreu por nós não vamos ressuscitar por ele, nossa fé é vã, é inútil, é perda de tempo, e nós ainda estamos presos, ainda permanecemos em nossos pecados. Versículo 19: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E aqui, meu irmão, é a chave do que eu queria falar para você, porque a gente até crê em Jesus. Eu não estou dizendo que você não crê. Só que a nossa fé está voltada para a nossa vida. Nossa fé está voltada para essa vida. Não, eu creio em Jesus porque ele vai salvar meu casamento. Eu creio em Jesus porque eu tenho medo do inferno, eu tenho medo da morte. Eu creio em Jesus porque eu tenho culpa, porque eu tenho trauma, porque eu tenho dor. Eu creio em Jesus por, sei lá, por N motivos. Mas Cristo já proveu soluções para todos os problemas dessa vida. Por quê? Porque ele venceu. Ele venceu a morte. Todos os problemas da nossa vida se resumem à inevitabilidade da morte. Por que a gente tem medo da doença? Porque a doença nos leva para a morte. Por que a gente tem medo da fome? Por que a gente tem medo de ficar desempregado? Porque a gente vai ficar desempregado, a gente vai ficar com fome, a gente vai perder nossa casa, a gente vai ficar doente, a gente vai morrer. Por que a gente tem medo? Todos os problemas vão convergir para uma única e irremediável realidade: a morte. A nossa finitude, a nossa limitação. Aquilo que a ciência, a filosofia, a experiência humana, tudo isso não tem solução. Não tem solução. A ciência, por exemplo, não é capaz de provar que nós estamos vivos. Olha só que interessante. Assim como a ciência não é capaz de dizer o que acontece depois da morte, a ciência não é capaz hoje sequer de provar que nós estamos vivos. Se você perguntar para um cientista, você vai vendo assim: como é que o cientista pode provar que nós não vivemos na Matrix? Não há como evidenciar isso. Não há. Nós não sabemos. Não sabemos nada da vida, do universo, de quem somos, de quem éramos, de para onde vamos. Se nossa esperança está nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E talvez por isso a tua vida espiritual, a tua caminhada cristã, a tua fé não seja plena. Talvez esse seja o grande problema. Você perdeu a noção da eternidade. Você esqueceu. Você não olha mais para o Cristo ressuscitado, para o Cristo que venceu a morte. Você até fala, você canta, tal, mas é uma abstração. É um negócio que você não pensa, é um negócio que você não entende. É um negócio que você deixa de lado. Não vou pensar nisso, não. Jesus vai fazer... Jesus é o coach agora. Jesus é o bem-estar, entendeu? Jesus, ele cuida da depressão, da baixa autoestima, ele cuida da crise financeira, da síndrome do pânico. E eu não estou dizendo que... Eu não estou menosprezando essas coisas. Essas coisas são importantes.
E devemos levar elas para Jesus. Só que essa não é a prioridade, esse não é o evangelho. Não foi para isso que Jesus morreu. Não é por isso que nós somos batizados. Não é para isso que nós cremos. Não é para isso que nós vivemos. Essa não é a nossa esperança e não é por isso que nós devemos caminhar. Volta para o versículo 2 de 1 Coríntios 15. Você é salvo, ou seja, você é garantido na presença de Deus, tem a certeza da eternidade, está tudo bem com a tua alma, quando você retém o evangelho tal como você recebeu. E que evangelho é esse? Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É nisso que você tem que crer, porque isso é um fato. Do ponto de vista científico, isso é um fato. Do ponto de vista da fé, isso é um fato. Do ponto de vista da comunhão dos irmãos, isso é um fato. Do ponto de vista da realidade de que Cristo ressuscitou e Ele está vivo e reina para sempre, isso é um fato. Isso é uma realidade que você precisa se mergulhar. E essa é a base da sua fé. Se você baseia a tua fé nisso, tá tudo bem. Então, eu entendo a gente se preocupar com doutrinas e os irmãos amam ficar debatendo instrumentos musicais isso, o papel das mulheres aquilo, a verdadeira igreja aquilo outro, presbítero não sei o quê. É bom, é legal, eu gosto. Mas isso não é o verdadeiro evangelho. Você não é salvo por isso. Cristo não morreu para você cantar a capela. Cristo não morreu para você ter um culto bonitinho, certinho, biblicamente certinho. Cristo não morreu, Ele não pagou o preço de sangue na cruz para você se sentir superior, porque você entende a Bíblia melhor do que as outras pessoas. Ele ressuscitou para que você ressuscite também. Paulo ele cria nisso tanto que ele deu a vida por isso. Tamanha era a fé dele. E quantos outros deram suas vidas por isso também? Testemunhas oculares. Pessoas que viram o Jesus ressuscitado e deram suas vidas por isso. A ressurreição de Jesus, ela é uma realidade. Jesus Cristo está vivo. Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Então, pare de orar como se Deus não existisse. Pare de viver uma vida como se Jesus Cristo não reinasse. Ele reina. Toda a autoridade me foi dada. Foi Ele quem disse isso. Então, se Ele tem toda a autoridade e Ele te chama para viver uma vida de ressuscitado com Ele, você está debaixo de um rei que tem toda a autoridade. Viva de acordo com essa autoridade que Ele tem. Se submeta a essa autoridade e tenha plenitude. Seja liberto das amarras dessa vida. Ao invés de passar tempo demais preocupado com outras coisas, com coisas secundárias, coloque-se diante de Jesus. Pegue todas essas coisas e coloque diante de Jesus. Não pegue seu casamento e fale, poxa, não, eu preciso de Jesus para salvar meu casamento, ou meus filhos, meu trabalho, minha vida emocional. Seja ressuscitado. Tenha novidade de vida. Nasça de novo. E recomece a sua jornada em Cristo, com Cristo. Veja a situação de Paulo, perseguidor de cristãos, assassino. Ele estava lá quando Estevão foi apedrejado, ele segurou os casacos, as roupas daqueles que mataram Estevão. Ele mesmo, torturador de cristãos, prendedor de cristãos, aprisionador de cristãos. Quando ele conhece Jesus, ele abre mão de tudo e ele começa uma nova vida. Baseado em quê? Cristo ressuscitou. Eu vou ressuscitar também. Ele ressuscita no batismo
para começar uma nova vida aqui na terra, para um dia ser ressuscitado na glória. É isso. Então você está preso ao que nesse mundo? O que nesse mundo te prende que Jesus Cristo não possa vencer? Ou que já não tenha vencido? O que está te prendendo nesse mundo? Qual é o problema tão grande que você tem que você não pode colocar debaixo do rei que tem toda a autoridade nos céus e na terra? Que é o que Jesus disse que tem. O que te impede de viver uma vida cristã plena e abundante hoje? Se Cristo ressuscitou, Ele está te chamando para ressuscitar com Ele. Paulo fala que no batismo nós somos ressuscitados com Ele. Nós morremos para o mundo e somos ressuscitados com Ele. Então você já é uma nova criatura. E o batismo te permite experimentar isso. Só que você morreu para o mundo, viveu para Cristo e está agarrado com as coisas de lá de trás. Suas dores, seus traumas, seus problemas, seus medos, suas lutas, suas dificuldades. Abra a mão, largue tudo na mão de Jesus. Porque Ele é poderoso para transformar tudo isso. Ele é poderoso para resolver tudo. A coisa mais importante, a coisa mais difícil, nosso maior medo, nossa maior luta, que era a morte, Ele venceu. Ele venceu. E se Ele venceu a maior, se Ele venceu a principal, as outras são mole, são fáceis. E Ele já tem vencido. Abra seus olhos espirituais e enxergue a vitória. Abra os seus olhos espirituais e enxergue o que Ele já está fazendo. Você está só agarrado com medo no teu problema. Experimente morrer. Experimente nascer de novo. Experimente ser ressuscitado. Deixar tudo isso para trás e viver em novidade de vida com Cristo Jesus. E se você tem alguma dúvida, se você acha que Cristo Jesus não está presente na sua vida, a maior evidência de que Cristo Jesus está presente na sua vida é a ceia do Senhor. E nós vamos participar dela agora. Se você tem o pão e o vinho preparados aí, eu quero orar, pedindo que Deus abençoe esse momento. E eu quero te convidar, em primeiro lugar, a você me dar um amém aí se você recebeu essa mensagem. Se você crê que as coisas do mundo meio que te embolaram um pouco. Eu entendo, não estou julgando você não. Os problemas vêm e a gente fica meio perdido. A gente não é desse mundo, mas a gente fica meio embaralhado com as coisas desse mundo. Mas a realidade da ressurreição é pedra fundamental da nossa fé. E com ela, nós podemos vencer qualquer coisa. Então, seja encorajado na sua fé. Seja renovado na certeza da ressurreição. Viva de novo a expectativa, a convicção, o regozijo da novidade de vida que Cristo causa. E se você, como eu, precisava desse encorajamento, me dá um amém aí, deixa eu saber. Me fala o que você está achando. E se você conhece alguém que está meio perdido também, manda esse vídeo para alguém. Para a gente falar sobre esse assunto que é fundamental. A gente fica falando sobre muito assunto secundário, a gente esquece do primário, do principal, do fundamental, do primordial. Mas não podemos esquecer da aliança que temos com Ele. O batismo nos transforma. E a ceia renova a nossa aliança, reafirma a nossa aliança com Ele. Que morreu por nós, que foi sepultado e que foi ressuscitado ao terceiro dia. Se você puder aí, pegue o pão, pegue o vinho e vamos falar com Deus agora, agradecendo pela ceia do Senhor. Pai, nós te agradecemos mais uma vez por Jesus Cristo. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor o levantou dentre os mortos.
O Senhor o ressuscitou. A morte não foi capaz de detê-lo, mas ele vive e reina para todo sempre. E nós cremos nisso, Pai, e toda semana reafirmamos a nossa aliança contigo através do sangue de Jesus que foi derramado. Obrigado, Pai, pelo pão que simboliza o corpo que foi pregado na cruz, e obrigado pelo vinho e pelo suco de uva que simboliza o sangue que foi derramado por nós. Te agradecemos, Senhor, e pedimos que o Senhor esteja conosco sempre e que o Senhor nos faça lembrar e nunca esquecer e nunca despriorizar a realidade de que a ressurreição de Jesus é um fato. Ela aconteceu. Ninguém pode negar isso. E nós baseamos nossa fé neste fato, nesta realidade. E então temos nossas vidas transformadas, na esperança de que, como Cristo ressuscitou, um dia ressuscitaremos e o veremos como Ele é. Um dia seremos transformados e encontraremos Jesus nos ares. E então estaremos com Ele para todo sempre. Pai, obrigado. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Participe da ceia do Senhor agora aí onde você está. E daqui a pouco eu volto. Senhor, que a luz da tua face reflita em nós. Senhor, que a luz da tua face reflita em nós, para que eu possa crer, para que eu tenha luz, que eu possa ver a ti, Jesus, que a luz reflita em nós. Senhor, que o amor, amor sem fim, reflita em nós. Senhor, que o amor, amor sem fim, reflita em nós, para que eu possa crer, para que eu tenha luz, que eu possa ver a ti, Jesus, que a luz reflita em nós. Senhor, que a paz vinda de ti reflita em nós. Senhor, que a paz vinda de ti reflita em nós, para que eu possa crer, para que eu tenha luz, que eu possa ver a ti, Jesus, que a luz reflita em nós, que o amor reflita em nós, que a paz reflita em nós, que a luz reflita em nós. Meu irmão, eu quero te agradecer por esse tempo, por essa reunião, por mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui. Espero que tenha sido abençoador para você, como foi para mim. Essa mensagem me encorajou bastante.
E que Deus seja louvado nas nossas vidas, que você tenha uma semana de paz, que você tenha uma semana de presença de Deus, que você tenha uma semana de ressuscitado e que Deus abençoe você em todas as áreas da sua vida, que te dê saúde, que Deus amenize esse tempo de Covid, que as vacinações aconteçam em larga escala no Brasil e que Deus livre a você e a sua casa do mal e que respeitemos os limites estabelecidos pelos órgãos públicos e que cuidemos uns dos outros para que possamos estar sempre juntos na presença do Senhor. Deus abençoe você, fique na paz e até semana que vem. Exaltemos a Jesus com hinos de louvor e adoração. Rocha eterna, meu refúgio, cantemos seu poder. Cristo é minha alegria, razão do meu cantar. Pra sempre entoarei louvores ao Senhor. Cantarei com amor, exaltarei com fervor. A minha vida consagro ao Senhor. El Shaddai, Elion, Adonai. A minha vida consagro ao Senhor. Dele é o reino e o poder e a glória. Levantemos nossas mãos com gratidão ao Redentor. Por sua vida estamos nós aqui. Glorifiquemos a Jesus. Glorifiquemos a Jesus. Glorifiquemos a Jesus.